Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, permaneça em vossos corações. Que você seja portador da bênção e da paz de Deus. As pessoas que por você passarem, sejam abençoadas. Esse é o propósito de Deus para a vida dos teus filhos. Que nós venhamos a exalar o bom perfume de Cristo. Você gosta de perfume? Quem gosta de perfume aí? Todo mundo gosta de andar perfumado, né? Então você é o bom perfume de Cristo. Onde você estiver, por onde você passar, as pessoas vão sentir o aroma de Cristo na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade a esse culto maravilhoso, que eu quero que você participe dele. Quem vai fazer esse culto será nós. Então como vai ser o culto hoje? Vai ser uma bênção, porque nós vamos fazer esse culto, nós vamos apresentar esse culto. Esse culto não está pronto ainda, começou através do louvor e vai dar continuidade através de nós. Então participe do culto. Como é que você participa do culto? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, agradeça a Deus. Sabe, irmãos, nós somos um povo pentecostal. Esse povo é pentecostal. Essa igreja é a igreja do barulho mesmo. O visitante que nos perdoe. Às vezes o visitante chega, meu Deus, para que tanto glória a Deus e aleluia? Sabe por que isso? Se der pouco, vai lá no Maracanã para você ver uma partida entre o Flamengo e o Corinthians. Vai lá para tu ver se o camarada fica de boca calada lá. Vai lá para você ver. E se tu ficar calado lá, tu te dá uma coça lá. Você está no lugar errado. Aqui é a nossa torcida aqui, a gente vai vibrar pelo nosso time. Na casa de Deus, meu querido, não é time de futebol não. Aqui é o arraial de Deus. E onde o povo de Deus está, há júbilo de alegria, júbilo de vitória. A gente canta e exalta, não é porque os irmãos são bons no que eles fazem não. A gente canta e exalta a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que você, ao todos os pulmões, você louva o Senhor e engrandece o nome dEle. Continua assim, exaltando o nome do Senhor, para que a vida de Deus esteja presente dentro da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos fazer esse culto abençoado hoje? Então eu conto com a sua participação. Amém? Nós vamos dar continuidade, recebendo os nossos queridos visitantes, que sempre nos honram com a sua presença. E queremos te dar um abraço, apertar a tua mão e dizer para você, você é muito bem-vindo nesse lugar. Tem gente visitando a gente nessa noite que não faz parte da igreja? Dá um sinal com a mão. Tem alguém aí? Tem jovem aqui na frente, tem pessoas aí do teu lado, aperte a mão dela, diga para ela, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos amados. Aproveite esse momento, dá uma paz para essa pessoa do teu lado, libera a paz do Senhor Jesus para o teu irmão, diga para ele, paz seja convosco, que a paz do Senhor Jesus esteja presente nos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje pela manhã, irmãos, nós tivemos um culto aqui maravilhoso, culto abençoado, poder de Deus sendo derramado, a palavra do Senhor sendo dita aos nossos corações. Então o Espírito Santo trabalhou na parte da manhã, como também vai trabalhar na parte da noite. Glória a Deus. Eu faço uso que você está de pé, nós vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus para abençoar a nossa vida financeira. Eu não sei qual é o teu procedimento, não sei o costume que você tem. Qual é o costume que você tem? Pegar o teu salário e falar que o teu patrão não vale nada, é um miserável, é um munheca de samambaia? Você amaldiçoar antes de chegar na tua mão? Ou qual é o seu costume de pegar o teu salário e dizer, Senhor, aqui está aquele que vai sustentar todo o meu mês, esse salário aqui, que eu vou fazer as minhas compras, pagar as minhas contas, e até o final do mês, eu estou te apresentando ele, eu te peço, pode ser pouco aos meus olhos, mas é muito diante de ti. O crente, ele precisa aprender a dar graça em tudo. A gente só dá graças a Deus na hora da bênção,
Na hora da luta, da provação, na hora do salário mínimo, que a gente fala, meu Deus, e agora? Jeová Jiré, Ele vai prover, Ele vai abençoar, Ele é o teu Deus sustentador. Tem gente que fala, pastor Roberto, eu ganho 10 mil reais e não dá para mim. Eu falo, engraçado, 10 mil não dá para você. Lá na igreja tem um monte de gente que ganha o salário mínimo e ainda dizima ainda. Esses caras são doidos, é doido mesmo, doido por Jesus e acredita nele, porque além de ganhar pouco, ainda dizima, oferta na igreja, mas Deus está sobre a vida deles, abençoando a vida deles. Você crê nisso? Amém. Tem alguém desempregado aqui? Põe a tua mão sobre o teu coração, vamos orar ao nosso Deus, porque esse Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Esse Deus, diz o apóstolo Paulo no capítulo 4, que Ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Isso é a fé que nós professamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que tem cuidado do teu povo. O Senhor é um Deus que é o nosso provedor. O Senhor é aquele que todos os dias pela manhã nós levantamos para ir para o nosso trabalho, e o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado sabedoria. Ó Deus, nessa noite estenda a tua mão sobre a vida de cada trabalhador, sobre a vida de cada empresário que aqui está, sobre a vida daqueles pequenos empreendedores, sobre a vida daquele que está desempregado. Abre portas de trabalho nessa noite, a fim de que o teu povo seja abençoado e assim possa cumprir com todos os seus compromissos no início do mês. Pai, eu te peço nessa noite, que tanto aquele que vai contribuir, como aquele que também não pode contribuir, seja abençoado de igual modo. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Pode se assentar no teu lugar. Abençoe nossos irmãos do louvor. Irmãos, eu quero que você permaneça de pé, assentado. Nós vamos ouvir uma canção pelo nosso coral, e o coral hoje ele está recheado dos nossos juniores. Então o coral, com a participação dos juniores, vão estar entoando um hino de louvor ao nosso Deus, e nós vamos ouvir. Irmãos, eu amo o coral. O meu sonho, quando estivesse à frente do ministério, seria ter um coral na igreja, e esse sonho já está se realizando. Nosso coral já está aí já há um bom tempo. Houve muitas pessoas que desanimaram, não permaneceram, mas há muitos que ainda permanecem. Falei com eles hoje pela manhã, o remanescente continua. Então nós vamos ouvir esse coral maravilhoso, vai entoar uma canção ao nosso Deus. Eles estão em treinamento ainda, mas com certeza vão cantar por excelência ao nosso Deus. Vamos recebê-los dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Palavra com o nosso irmão Marinildo. Pai seja convosco, amados. Para nós é motivo de grande honra
e orgulho poder estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, da melhor forma que podemos fazê-lo, pois fomos criados para louvor da sua glória. E como os irmãos estão vendo, é uma geração de pessoas que já está passando igual eu, e outros que estão chegando igual aquelas coisas lindas que estão ali. Por mais que estejamos juntos com os juniores, mas alguns deles já estão frequentando o coro. O coro, ele é democrático. Ele pode ter crianças e até dos 80 para lá se aguentar. Então, sintam-se convidados, tá? Muitos pais que querem cantar com os filhos, venham. Estar no coro, ter um coro funcionando na igreja, é sinal de que no futuro teremos um louvor contínuo de qualidade também na igreja. Além de unção, também com qualidade. Pois o que ouvimos hoje no mundo está difícil, irmãos. Está muito difícil. Nós que mexemos com música, nós estamos vendo que o tempo está passando. E o que se produz a cada dia, muito pouco é bom. E o que não presta, e é justamente isso que tem sido jogado na mídia, para que as pessoas não progridam. E a igreja tem sofrido com isso. Muito, a igreja tem sofrido com isso. Então queremos crescer em graça, em conhecimento, em unção e também em qualidade, que a Bíblia fala que nós devemos cantar. Mas cantar o quê? Com o melhor que nós podemos. Os Salmos falam isso. Amém?
Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus é bom e com certeza tudo o que fazemos precisamos fazer por excelência, porque o nosso Deus merece o melhor. Se coloque de pé na presença de Deus, vamos para a leitura do texto sagrado. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Quero que você dê atenção agora à palavra de Deus. Já tivemos o nosso tempo de louvor, de adoração, e esse tempo agora se reserva para nós ouvirmos a santa, a bendita, a mais preciosa palavra de Deus. É essa palavra que nós precisamos ouvi-la, precisamos guardá-la, porque ela é o alimento para a nossa alma. A alma não se alimenta de arroz com feijão. A nossa alma necessita da palavra de Deus para se fortalecer. Amém, irmãos? Davi, ele disse essas palavras: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pela tua presença, ó Deus. E a presença de Deus, ela está na palavra. E essa palavra nós queremos compartilhar com os irmãos e vamos pedir ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo, irmãos, pode nos fazer entender a palavra de Deus. Homem nenhum, por melhor que seja, consegue fazer o que o Espírito Santo ele faz. O Espírito Santo ele fala ao nosso entendimento. Livro de Juízes, no Antigo Testamento, livro de Juízes, nós vamos ler o 2º capítulo de Juízes. Nós vamos falar sobre apostasia nos últimos dias, apostasia que aconteceu com os filhos de Israel. Nós vamos ver isso aqui no livro de Juízes. Juízes, capítulo número 2, nós vamos ler do versículo de número 7 ao versículo de número 14. Quem tiver no telão lá, capítulo 2 de Juízes, do verso 7 ao verso número 14. Quem não achou pode ler no telão. Nós vamos ler a partir do verso número 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viveram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Põe a sua Bíblia, numa oração rápida e bem objetiva. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu entendimento, que essa palavra traga luz ao nosso entendimento, que essa palavra possa trazer transformação ao nosso entendimento, porque Deus ele não fala ao coração, Ele fala à mente nossa. É a nossa mente que precisa ser renovada e transformada nessa noite. Abre a tua boca, fala com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite diante de Ti, ó Pai. E bem sabemos, ó Deus, que o Senhor escolheu nessa terra um povo para Te adorar, um povo para glorificar o Teu nome, um povo para Te servir. Eis aqui, Senhor, esse povo que o Senhor escolheu na cidade de Juiz de Fora, para estar aqui presente na Tua casa nessa noite, para prestar a Ti um culto de adoração.
Espírito Santo, eu te peço, fale ao nosso entendimento nessa noite. A tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito sim, ele ora por nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, meu Deus, fala conosco nessa noite, através da tua santa e bendita palavra. Traga nessa noite renovo, traga restauração e, acima de tudo, meu Deus, traga conversão aos nossos corações. Nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Ocupe o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos nessa noite trazer para os irmãos uma palavra cujo tema é a apostasia nos últimos dias. Mas antes de falarmos da apostasia nos últimos dias, eu quero reportar vocês ao Antigo Testamento, nesse capítulo aqui, no capítulo 2 de Juízes. Nós vamos daqui a pouquinho entrar aqui nesse capítulo de número 2, onde a palavra vai nos revelar algumas coisas importantes para o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos, irmãos, que a humanidade, o homem em si, o Adão, quando foi criado por Deus lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, colocou o homem no Jardim do Éden. Eu acabei agora há pouco de conversar e de dar uma aula para os novos convertidos e falava com eles a respeito disso. Deus colocou o homem no Jardim do Éden e Ele deu ordens ao homem, Ele deu regras ao homem. E a partir de então, a partir da queda do homem no Jardim do Éden, e é interessante que eu comentava com eles a respeito disso, Deus não deu ao homem chamado Adão 10 mandamentos. Se ele tivesse dado 10, talvez o Adão poderia errar em algum, tropeçar em algum, ou esquecer algum, mas Deus deu um mandamento só para o Adão lá no Jardim do Éden, e ele não deu conta de obedecer a Deus em um só mandamento: não toque nessa árvore que está no meio do jardim. Deus foi tão específico com o homem, Deus foi tão transparente com o homem no seu relacionamento com o homem, que Ele colocou a árvore, Ele não colocou a árvore no canto do jardim, colocou a árvore no meio do jardim, e falou para o Adão e para Eva: não toque nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, nas demais vocês podem tocar e comer à vontade, mas o homem, pela curiosidade, ou quem sabe pela falta de vigilância, porque a Satanás, tipificado naquela serpente, conversou com a Eva, e a Eva tocou no fruto, e daí em diante, irmãos, o pecado passou a entrar no DNA do homem. A partir do Jardim do Éden, o pecado passou a acompanhar toda a raça humana. E o que Deus fez então, irmãos? Deus estabeleceu um relacionamento com o homem baseado nas suas leis, nos seus mandamentos. O homem não gosta da lei, o homem não gosta de regras, o homem gosta de viver à solta, o homem gosta de estar sem nenhum compromisso. Quando se impõe um compromisso para um homem, quando se põe regras para o homem se sente meio que oprimido em função da lei, em função de regras. Mas Deus estabeleceu as regras, Deus estabeleceu os mandamentos, deu a Moisés os 10 mandamentos, e além dos 10 mandamentos, deu outras leis para o povo de Israel. Hoje nós fazemos parte de uma constituição do nosso Brasil, nós somos cidadãos brasileiros, mas nós temos uma constituição e temos também um livro de leis que rege o nosso país, e essas leis foram tiradas da Bíblia Sagrada, e essas leis são necessárias para nos advertir em relação aos nossos erros. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele fala bem detalhadamente sobre isso. Como que o homem veio conhecer o pecado? Através da lei. Então essa lei é carnal? Não, a lei ela é espiritual. A lei aponta para nós o que nós podemos fazer de certo e o que nós podemos fazer de errado. E isso é muito bom, irmãos. Deus pontuar para um povo brasileiro, o povo de Israel, que ouvia a voz de Deus através do ensinamento, um povo que teve grandes privilégios diante de Deus.
Embora o homem, ele está muito acostumado a receber presentes, a receber recompensa. Você já percebeu isso? Você quer ver você ficar irado? É você chegar no final do mês, no dia 4 ou dia 5, geralmente é o dia quinto dia do mês, que as pessoas recebem os seus pagamentos. Chega dia 5, vai lá na boca do caixa, põe o teu cartão e não sai nada. Como é que você fica? Você dá glória a Deus? Todo mundo fica irritado. Por quê? Porque todas as pessoas querem ser recompensadas por aquilo que elas produziram, o seu trabalho. Ele então merece uma recompensa. O homem diante de Deus também é assim. Nós queremos ser recompensados por Deus. Nós estamos relacionando com Deus, mas baseado num relacionamento que Ele venha nos oferecer algo em troca. Nós sempre queremos ser recompensados por Deus. Isso é errado? Não, sempre foi assim. Não só os relacionamentos humanos, mas o nosso relacionamento com Deus, ele é pautado em recompensa. E Deus estabeleceu isso para o povo de Israel. Deus chamou Moisés, entregou nas mãos de Moisés os 10 mandamentos, entregou para ele leis e regras para o povo de Israel, e ele disse lá, no capítulo 28 de Deuteronômio, fala lá a respeito de muitas bênçãos que iria vir sobre a vida do povo de Israel, se tão somente eles fizessem uma coisa só, obedecesse às leis e os mandamentos que Deus havia entregue para aquele povo. O que isso significa? Regras, conduta, disciplina. Sem disciplina, o Brasil, ele não vai a lugar nenhum. A nossa bandeira nacional, ela está aqui, ó, e tem uma palavra ali, são uma palavra importante para o progresso de uma nação: ordem e... Então, onde tem ordem, tem progresso. Com o nosso Deus também é assim. O nosso relacionamento com Ele também é assim. Onde tem ordem, tem progresso. Onde tem obediência, tem recompensa. Não adianta a gente lutar com Deus, ou fazer como muito crente faz, por esse Brasil e por esse mundo afora, apontar o dedo na cara de Deus e determinar para Ele o que Ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada mais na nossa vida. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ele enviou Jesus Cristo dos céus para salvar um povo perdido nessa terra, o qual eu fazia parte e você fazia parte, mas hoje a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quantos estão entendendo isso? Então o que vier depois desse presente, isso aí é bônus. É bônus, porque o maior presente, Ele já deu para toda a humanidade. Às vezes você encontra pessoas dizendo, mas Deus tem que fazer na minha vida, mas Deus ainda não fez na minha vida. Meu querido, você está equivocado. Deus já fez, Ele já te chamou, Ele já te elegeu, Ele já te fez um povo dEle. Ele fez de você, fez de mim uma nação eleita, sacerdote real, fez de nós um povo, meus irmãos, separado desse mundão, um povo escolhido a dedo. Você acha que o critério de Deus para escolher você foi um critério qualquer? Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Não! Antes da fundação do mundo, Ele sabia que você seria dEle. Ele te escolheu, Ele te elegeu para que você fizesse parte desse povo na terra, que são milhões e trilhões, que já passaram por ela e já foram para a eternidade, e nós estamos aqui, meu querido, vivendo uma vida na presença do Senhor, e sabendo que ser um cristão nos dias de hoje não é uma tarefa tão fácil, não. Ser crente nos dias de hoje requer renúncia, requer você dizer todo dia para você um não bem redondo para as tuas vontades próprias. Todo dia, meus irmãos, a gente precisa levantar pela manhã e nos converter ao nosso Deus, nos converter dos nossos maus caminhos, nos converter daquilo que nós estamos praticando de forma errada.
Estou levando essa introdução um pouco além contigo, para te fazer entender quem é esse Deus, e esse Deus que você serve. Esse Deus que nós servimos não é um Deus que dormita, esse Deus não dorme, esse Deus não é colocado em lugar nenhum aqui, porque nenhum lugar nessa igreja ou nesse mundo cabe esse nosso Deus, esse Deus que Ele é poderoso, esse Deus que é absoluto, esse Deus criador não é só desse planeta não, é o Deus criador do universo. Olha que privilégio, irmãos, que nós temos de fazer parte desse povo. O que me admira, o que me chama atenção, é que nós vamos começando a nos relacionar com Deus, a caminhar com Deus, e a gente não presta atenção na obra de Deus na nossa vida. Olha como que você era, e olha como você é hoje. Olha para onde você estava indo, e olha para onde você vai hoje. Eu tenho certeza que você vai para o céu, amém? Eu tenho certeza que você não vai para o abismo, para o inferno. Mas quem é que fez isso? Eu sou sortudo demais. Nada disso, meu querido. Deus não viu nenhuma beleza em nós para que nós pudéssemos ser atraídos por Ele. Ele usou do seu grande amor, da sua misericórdia, e o amor dele nos constrange. A gente fica envergonhado com o amor de Deus, porque a gente não merece. Essa que é a palavra que cabe mais nessa noite para nós. Nós não merecemos estar aqui, assentado, ouvindo a voz de Deus, através de um pregador, como diz a pastora Elza, comedor de arroz com feijão. Não merecemos isso, mas Deus, Ele sabe aquilo que Ele sabe fazer. Ele sabe resgatar o homem das mãos do diabo e colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar agora propriamente nessa palavra aqui, meus irmãos, a respeito da apostasia. Está aqui nessa noite, diante de todos nós, um texto que quando eu passo por ele, eu fico temeroso com as palavras que aqui estão escritas no capítulo 2 de Juízes. Falamos um pouquinho de Moisés. Moisés foi um homem muito usado por Deus, um homem, meus irmãos, que fez sinais e maravilhas nessa terra para o povo de Israel, porque ele não fez nenhum milagre para ele. Todos os milagres que Deus efetuou foi em função do povo de Israel. Que milagres foram esses? Olha alguns deles. Desde que eles saíram do Egito e começaram a andar no deserto, Deus proveu para o povo de Israel, durante o dia, naquele sol escaldante, uma nuvem para protegê-los do grande calor do deserto. A Bíblia não relata uma pessoa que morreu de insolação. Nenhuma criança morreu por causa do sol escaldante, porque Deus providenciou uma nuvem para proteger aquele povo para andar no deserto. Segundo, à noite, no deserto, é um sol durante o dia muito forte, e durante a noite um frio muito intenso, abaixo de 0 grau. O que Deus fez? Uma coluna de fogo. Para essa historinha, né? É verídico, está aqui na Bíblia. Uma coluna de fogo, para fazer o quê, irmãos? Aquecer o povo de Israel, para que eles não morressem de frio, durante aquela caminhada até a Canaã, a qual Deus havia prometido para eles. Deus fez outra coisa para o povo de Israel. Deus, Ele providenciou lá no deserto o pão de cada dia. Lá não tinha supermercado, não tinha mercearia, não tinha como uma dona de casa fazer alguma coisa para comer. Não precisava fazer nada, nem ligar um palito de fósforo. Deus mandava todo dia o maná, uma sementinha que caía do céu, todo dia, na porta de cada israelita. Casa não, cabana. Moravam em cabanas, e eles saíam do lado de fora, estavam aquelas sementinhas, as mulheres ajuntavam aquelas sementinhas, parecida com coentro, uma coisa muito mínima, ajuntavam, faziam um bolo, um pão, coziam e comiam, se alimentavam. Lá no deserto, o que Deus mais providenciou? O homem não vive só de pão, no deserto precisa de muita água. Deus fez a rocha da água para o povo de Israel. Talvez é pouco para nós aqui falando, mas se eu tirasse vocês aqui hoje e levasse vocês para lá o deserto de Saara, eu te garanto que os murmuradores iam aparecer na hora,
Pastor Roberto, o que eu estou fazendo nesse deserto? Isso aqui não é lugar de gente viver, não. Só tinha uma condição, meu querido. Ou eles passavam pelo deserto e iam para Canaã, ou iam morrer, açoitados, escravizados, lá no Egito. Então Deus tirou com a sua boa mão, com o seu braço forte, o seu povo das mãos de Faraó, e caminhou aquele povo até as terras de Canaã. Quando é que parou de cair o maná do céu? No dia que eles entraram e apossaram das terras de Jericó. Aí Deus falou: agora não vai vir mais maná do céu. Pega a enxada, pode furar o buraco, pôr a semente, porque essa terra é a terra que eu falei com vocês, é a terra que emana leite e mel. Leite, essa terra é uma terra muito frutífera, essa é a palavra. Pode plantar, porque tudo que plantar vai dar. E isso eles já tinham já visto isso acontecer, porque os cachos de uvas que os espias foram lá e trouxeram para mostrar, eram cachos de uvas que 2 homens era necessário para carregar. Deus fez um outro grande milagre, irmãos. Qual o outro milagre que Deus fez? Extraordinário. Ele fez o que homem nenhum nessa terra poderia fazer. Ele abriu o grande mar vermelho para o seu povo passar em terra seca. Nenhum israelita morreu passando pelo mar vermelho, exceto todo o exército de Faraó. Você está percebendo quem é esse Deus? Olha o cuidado que ele tem. Então ele cuidou do seu povo, revelou ao seu povo a sua vontade, estabeleceu leis, regras, disciplinas para o povo de Israel. E houve um homem que pôde presenciar os grandes milagres que Moisés realizou, e ele aprendeu com Moisés, que foi o Josué. Josué foi um líder do povo de Israel, um grande guerreiro nas batalhas do povo de Israel, um homem que esteve lado a lado com o Moisés. Moisés esperava que o Josué, após a morte dele, após a morte de Moisés, ele esperava que Josué pudesse assumir a sua posição de liderança, porque para isso ele foi treinado. Moisés treinou, ensinou, capacitou Josué, para que ele, após a sua morte, pudesse ser o seu sucessor, e isso aconteceu. Quando você começa a ler o livro de Josué, Josué teme em caminhar com o povo de Israel. Deus se apresenta para Josué e diz para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo em toda essa jornada. Você vai estar à frente desse povo, mas eu estarei junto contigo. Quantos estão entendendo essa palavra? Josué cumpriu o seu papel de líder do povo de Israel, caminhou com toda aquela nação. Aí você passa por tantas vitórias que Deus confiou pelas mãos de Josué junto ao povo de Israel. Aí você cai lá no capítulo 24 de Josué, finalzinho do capítulo 24, Josué, naquela frase tão bonita que ele fala no capítulo 24, onde o povo estava cocheando em 2 pensamentos, não sabia se ia adorar a Deus ou se ia adorar a Baal, ou a Astarote. Josué se coloca diante daquela congregação, chama toda a sua família, coloca do lado dele e diz para o povo de Israel: eu não sei a quem vocês vão adorar, se é o Deus dos amorreus, dos cananitas, não sei. Uma coisa eu sei: eu e a minha casa. Boa posição do Josué, posicionamento de homem de Deus, de líder na sua casa, e ele fez isso. Ele se prontificou em andar na presença de Deus, de servir ao Senhor, e a nação de Israel também falou isso: nós estamos contigo nesse concerto, nessa aliança, e também nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Até aí, irmãos, a história está magnífica, é uma bênção. Aí você sai do capítulo 24, você cai dentro de Juízes, e o livro de Juízes, você sabe que Deus usou 13 juízes para trazer despertamento para o povo de Israel. E no capítulo 2 que nós lemos aqui, conta para nós a maior tragédia do povo de Israel. Israel passou por muitas tragédias, mas numa tragédia como essa, que Josué, ele participou, Israel nunca tinha participado, porque foram mais de 300 anos, irmãos, debaixo de jugo de escravidão, dentro do livro de Juízes.
Por que tudo isso aconteceu? Eu acabei de ler para vocês aqui. Josué, ele foi aquele que sucedeu a Moisés, mas no capítulo 2 está dizendo aqui 2 fatos importantes. Diz aqui que Josué e os anciãos, que eram os homens mais idosos, homens que conheciam a palavra de Deus, conheciam a Torá, homens que eram respeitados no meio da congregação depois do líder, nem os anciãos e nem Josué preparou ninguém para sucedê-los. Josué não preparou um líder ao lado dele para dizer: olha, do jeito que eu estou falando com o povo de Israel, ensinando o povo de Israel, veja como que os milagres de Deus acontecem na vida do povo de Israel, por conta que eu estou aqui liberando as leis de Deus para esse povo. Você está vendo o que eu estou fazendo? A Bíblia não conta nada disso. Josué, ele não preparou o seu sucessor. Os anciãos não prepararam nenhum sucessor. Então diz aqui a palavra de Deus no capítulo número 2, morrendo Josué e também os anciãos depois dele morreram, o que aconteceu? O povo de Israel começaram a fazer, a praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Israel, no capítulo 2, caiu literalmente numa apostasia espiritual. Aquela geração de Josué morreu. Uma geração, meu querido, ela virá após outra. Isso se chama legado. A palavra legado significa isso. Uma geração que vem após outra precisa receber informações, ensinamento daquilo que aquela geração viveu. Quantos estão entendendo isso? A tua geração, dos teus filhos e dos teus netos, precisarão saber quem é que foi o Ismael, quem é que foi o pastor Celso, o pastor Marquinho, quem é que foi o Rafael, o que ele deixou de legado para a sua geração futura. Josué não se preocupou com isso. Josué se preocupou em caminhar com o povo, de ensinar o povo, mas ele esqueceu que ele era mortal, que ele ia morrer um dia, que ele ia precisar de alguém para dar sequência ao seu trabalho, para dar sequência na caminhada com o povo de Deus, porque o grande Salomão no livro de Provérbios diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Se Deus nessa noite não revelar os seus propósitos, a sua vontade, ao nosso entendimento, nós vamos nos corromper. Vamos viver uma vida alienada de Deus, uma vida voltada para o pecado, uma vida praticando coisas que são antagônicas aos olhos de Deus. Não só nós vamos praticar, mas vamos ensinar a outros que vão nos suceder a fazer o mesmo. O homem, ele vive através de exemplos. Você sabe muito bem disso. Eu falo para os pais aqui nessa noite, eu falo para as mães aqui nessa noite, e falo para essa geração mais jovem que está aqui, de juniores e adolescentes. Nós vamos passar, a nossa geração vai passar. E quando essa geração passar, aqueles que vão nos suceder, qual é o conhecimento que eles vão ter em relação aos mandamentos, à palavra de Deus? Só vão passar às suas gerações futuras aquilo que eles aprenderam de nós, irmãos, de nós. É você, pai, é você, mãe. Não vou chamar isso nem de gastar tempo, não. Eu vou chamar isso de ganhar tempo. Assenta com teu filho. Pastora Elza pregou aqui domingo passado uma palavra forte, falando sobre família, o laço familiar que precisa ser bem estruturado. E hoje a palavra vem confirmar isso, falando para você: se você quer ter filhos abençoados, se você quer ter netos abençoados, se você quer ter uma geração após você abençoado, começa a plantar hoje essa semente da palavra de Deus.
Começa a se preocupar com a criança hoje, para que amanhã ele se torne um adulto que tenha ética, que tenha moral, que tenha princípios que foram ensinados por pais que conheceram ao Senhor Deus. Porque a nação de Israel perderam os seus referenciais. Josué havia morrido, os anciãos morreram também. A geração após Josué, que não fez o povo de Israel conhecer os princípios de Deus, se perderam. Começaram a adorar a outros deuses, caíram na apostasia espiritual e caíram ainda mais no pecado. O pecado da prostituição, do adultério. Acabou, meus irmãos. Esse povo aqui, que eu estou te falando, que é o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, eles passaram mais de 300 anos. 13 juízes passaram aqui, nesse livro de Juízes, para poder fazer o quê? Para fazer com que o povo voltasse a sua atenção para Deus, voltasse a obedecer a Deus. Aí o povo era assim, igual um efeito sanfona. Quando os juízes se levantavam e falavam com eles, se eles não obedecessem à voz de Deus, seriam castigados. Todos eles corriam e diziam: Senhor, nós queremos obedecer a tua palavra. Mas quando os juízes paravam de falar, eles voltavam para o pecado de novo. Talvez alguém aqui nessa noite pode dizer assim: meu Deus do céu, essa igreja está complicado vir aqui, porque todo domingo, toda terça-feira, sexta-feira, você vem aqui, está falando de pecado, e tem que falar de pecado, meu querido, porque a única coisa que destrói uma igreja, destrói um povo, é a única coisa, aliás, uma delas, né? Porque o conhecimento destrói um povo, diz Oséias capítulo 6. Mas a outra é o pecado voluntário, o pecado, meu querido, que está atrelado ao nosso DNA todo dia. Esse povo de Israel se perdeu, esse povo se perdeu e sofreu. Estou chamando a tua atenção aqui nessa noite, meu querido, chamando a tua atenção para a semente que está diante de você, os teus filhos. Não queira que os teus filhos passem pelo que você passou, mas não adianta apenas querer. Ensina o menino o caminho. É no caminho que você está, que você consegue ensinar pelo exemplo. Não vem com essa não. Estou fazendo isso, filho, não olha para o seu pai, não faz isso que o teu pai está fazendo, não. Isso não é exemplo. Exemplo é as tuas práticas de todo dia. Para nós termos uma igreja forte, para termos um povo abençoado, para vermos uma futura semente produtiva, abençoada nessa igreja, é necessário que você cuide hoje dessa pequena semente que está diante de você. Qual semente, pastor Roberto? Nossas crianças. Qual outra semente? O teu casamento, tua vida conjugal. Cuida do teu casamento, cuida da tua vida conjugal. Isso é semente para a tua geração futura. Nunca houve um tempo onde a nossa sociedade banalizou tanto o casamento, banalizou tanto as famílias, que hoje existem leis tramitando aí no Senado Federal, igualdade de gênero, onde estamos vendo aí as pessoas nos chamarem de homofóbico. Isso não é homofobia, nós não somos homofóbicos, nós somos daqueles que acreditamos naquilo que a Bíblia ensina em Gênesis. Deus fez homem e Deus fez mulher, macho e fêmea os criou, e disse para eles: multiplicai, fecundai e enchei a terra. O que passa disso, meu querido, não é da palavra de Deus. Esse povo aqui tinha tudo para ser o melhor povo da terra, mas se perdeu. Daí eu entro contigo no Novo Testamento. O Novo Testamento que vai nos ensinar a respeito do Senhor Jesus. E quando Jesus abre a sua boca e ele fala lá no sermão profético, o princípio das dores, Jesus vai liberar uma palavra lá, demonstrando a preocupação que Jesus tinha em relação àqueles discípulos e aos futuros discípulos que até hoje
fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus libera uma palavra no capítulo 24, olha para mim aqui, capítulo 24, quero que você acompanhe comigo no telão, não precisa abrir não, lê no telão comigo aqui, capítulo 24, nós vamos ler aqui Jesus falando sobre o princípio das dores, e ele vai falar exatamente sobre isso, 24, versículo de número 12, ele vai falar o que está acontecendo, gente. Tem algo acontecendo no meio do povo de Deus, tem algo acontecendo na humanidade, e esse algo que está acontecendo está comprometendo a nossa salvação, e esse algo tem a ver exatamente com o que nós vamos falar de novo, pecado. Olha o que está em 24:12 aqui, olha para mim aqui, tem alguém no telão? Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus falando sobre o princípio das dores, ele vai dizer isso. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Se não estiver entendendo, eu falo de novo. Versículo de número 12, lê comigo. E por... Volta comigo. O que aconteceu no capítulo 2 de Juízes? O povo de Deus não tinha referência espiritual, o povo de Deus não recebeu o ensinamento da palavra de Deus, e eles caíram na apostasia e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, resumindo, começaram a viver uma vida de pecado. Jesus, no sermão profético, ele falando do princípio das dores. Não confunda isso com a grande tribulação. Ele está falando do princípio das dores com os seus discípulos. Fato que ocorreria também na nossa era. Ele dizendo aqui, e por se multiplicar o amor de muitos, significa, meu querido, que tem muitas pessoas que estão perdendo o primeiro amor. O amor está esfriando. Que amor é esse? Não é o amor de um rapaz para com uma moça, não. Não é o amor do marido com a esposa, não. Esse amor que Jesus está falando é o amor ao próximo. Você já percebeu, irmãos, que uma pessoa, ela mata a outra por 10 reais? Você já percebeu que as pessoas lá fora matam uma pessoa por um celular? Estava vendo há poucos dias atrás uma reportagem, eu não gosto de ver, mas você liga a televisão, o cara está apresentando lá, estava vendo lá, o camarada nem roubou o celular do indivíduo do carro, não roubou não, ele tirou o cara para fora, arrancou o cara para fora, chegou na cabeça dele, deu 3 tiros na cabeça dele, e saiu, foi embora, nem o celular ele levou. A pessoa não está se preocupando mais com o próximo. Isso aqui é princípio das dores. Fome, terremoto, rumores de guerra, e essa multiplicação do pecado é uma aceleração do pecado, da iniquidade, as pessoas que não se importam mais uma com as outras. E eu estou para te falar uma verdade aqui, haverá um tempo, e esse tempo está chegando, que onde vai se encontrar o verdadeiro amor, só vai encontrar ele no meio do povo de Deus. Só no meio do povo de Deus saberá entender o que significa amor, misericórdia, porque lá fora já não existe mais. Então o que Deus espera? Espera que um povo, chamado povo de Deus, desperte a sua atenção em relação à frieza espiritual. A apostasia significa abandono da fé, uma frieza espiritual. Quantos crentes desviando da presença de Deus, caindo no mundo, perdendo a sua beleza celestial que foi colocada em nós, tudo em função de quê, irmãos? Em função do pecado. É por isso, olha para mim aqui, que pelo menos essa igreja aqui, a nossa igreja, quantos amam essa igreja? Se você está aqui, significa que você ama essa igreja. Pelo menos essa igreja, e eu não tenho compromisso com as demais, mas que esta igreja aqui, ela continue assentada do jeito que você está sentado, e você ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho banalizado, criticado, um evangelho que as pessoas não conseguem mais acreditar nele, só conseguem acreditar se vê de fato que o que está acontecendo na igreja não é coisa do homem, é coisa do que está escrito.
Então esse evangelho, meus irmãos, ele precisa ser pregado. Essa igreja aqui, ela se encarrega na sua condição de estar mostrando para o jovem que está aqui nessa noite, mostrando para ele, através do princípio da palavra de Deus, que a fornicação te leva para o inferno. Ensina para nós que o processo da santificação requer esforço. É você falar não para o pecado todo dia e falar sim para a santidade de Deus. Porque quando nós falamos que Deus é amor, mas Deus é santo, Ele é puro, e não permite que nenhum dos seus filhos vivam na prática do pecado. Falar um sermão como esse não enche igreja, mas nós não podemos nos preocupar com a igreja cheia, nós precisamos nos preocupar com aquilo que o Espírito Santo deseja falar com a congregação. E o que Deus espera que nessa noite que façamos é que abramos os nossos ouvidos espirituais e entendamos que a vontade de Deus é que todo o seu povo pratique a santificação. Que o homem não viva entregue a si mesmo. Nós temos uma lei, não é uma lei de Moisés, a nossa lei é superior à de Moisés, a nossa lei é uma lei espiritual, é a graça de Deus que foi abundante na nossa vida, porque o apóstolo Paulo disse nas suas palavras: onde abundou o pecado, superabundou também a graça de Deus sobre nós. É por isso que temos um coração grato, um coração satisfeito com aquilo que Deus fez. E se Ele não fizer mais nada, nós vamos sair dando glória a Deus e aleluia, porque sabemos que um dia Ele vai arrebatar essa igreja, esse povo, um povo escolhido por Ele, que não está aguentando mais viver no meio dessa enxurrada de pecado. É tanto pecado, meu querido, parece que a gente começa a respirar pecado, a coisa está complicada. Alguém pode falar assim: meu Deus, esse pastor, ele é meio exagerado, é extremista. Não sou não. Chega na tua casa, liga a televisão, é pecado. Ligou a internet, é pecado. Saiu pelas ruas, o pecado está lá. Em todos os lados, para onde você olhar, o pecado está te assediando o tempo todo. Então o que fazer, pastor Roberto, com tanto de pecado? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Ah, pastor Roberto, é impossível viver uma geração como essa, onde o glamour, onde os poros dos jovens estão extrapolando a vontade de fazer sexo. É quase que impossível, não é não, meu querido? Não é não, não é não. Se você é de Deus, você vai entender qual é a vontade de Deus. Aqueles que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Agora aqueles que não são de Deus, estão perdendo tempo dentro da igreja. Tem pessoas aqui nessa noite, podem não estar nem aí para essa mensagem. Pode estar aí, quem sabe, usando o WhatsApp ou pensando o que você vai fazer amanhã. Mas eu não posso deixar de pregar, como a minha esposa e muitos pastores que aqui pregam. Eu não posso deixar de pregar por causa de pessoas que não querem se comprometer, como o povo de Israel não se comprometeu com o estatuto de Deus. Eu preciso continuar pregando, porque eu acredito que aqui dentro existem os remanescentes, aqueles que acreditam numa vida santa e pura diante de Deus. Eu não posso acreditar, meu querido, que você venha com a justificativa para mim, e quando você entra na internet, você não tem coragem, ou você não tem força para apagar aquela tecla, daquele vídeo pornográfico que está diante de você. Esses assuntos que não compete o crente está ouvindo ou participando. Pastor, não tem nada a ver, essa frase é do diabo, é do inferno. Porque atrás do não tem nada a ver e o que tem, muita gente já está fora do caminho de Deus, se esfriaram dentro da igreja. Tem pessoas, irmãos, que estão perdendo a sua fé dentro da igreja. Ei, olha para mim aqui, Satanás não tem medo de crente que vem na igreja não. Aliás, é até bom que venha todos os cultos e participe, desde que ele não tenha uma vida transformada. O diabo está preocupado, sabe com quem ele se preocupa? É com um crente que está baseado
lá no que o Salmo está dizendo. Como o mancebo, como o jovem, purificará o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. É ouvir, colocar em prática. É uma casa espiritual construída em cima de alicerces sólidos, ingredientes que levam o crente a andar pelas ruas, independente de você estar debaixo do seu braço uma Bíblia sagrada, porque eu nunca houve um tempo onde as pessoas têm até vergonha de carregar esse livro. Meu irmão, você não é conhecido por Deus e nem pela sociedade pelo livro que você carrega. Você é conhecido por Deus e pela sociedade pelo teu caráter, pela vida que você vive. Alguém precisa dizer em Juiz de Fora: há alguém honesto nessa rua, há alguém nessa rua que vive uma vida moralmente sadia, que não vive segundo os costumes desse mundo, porque os costumes desse mundo já invadiram as nossas escolas. Você chega lá na escola, lá, passa pela secretaria, me dá 2 camisinhas, ela te dá 4, toma 2 de reserva. As mocinhas hoje, tomando uma pílula, como é que chama o negócio da pílula de um dia após? Como é que é o negócio? Hein? Vocês são mais entendidos, como é que é o negócio? A pílula do dia seguinte. Não tem nada a ver. O que que tem? Posso deitar com o meu namorado, com a minha namorada, eu posso transar com ela, e amanhã eu tomo a pílula do dia. É um dia antes? Tem que ser no dia? Os informados aí. É depois ou antes? Ah, pode ser depois? Então pode ser na hora. Vamos para a cama, toma uma pílulazinha, e está tudo certo, tudo bem, e nós vamos para a igreja dar glória a Deus e aleluia, vamos exaltar o nome do Senhor. Ei, meu querido, se há alguém aqui que esteja vivendo esse momento na tua vida, eu posso te falar aqui, em nome de Jesus, o teu caminho está sendo trilhado para o inferno. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a porta estreita, ela é com Cristo, e a porta larga é com o diabo e o mundo. Não tem porta larga. Aliás, a Quadrangular tem uma tal do negócio que se fala assim, né? Ei, você está onde? Estou na Quadrangular. Nossa, Deus! Quadrangular é porta larga. Quadrangular você pode fazer o que você quiser. Irmãos, nós não pregamos costumes, nós não pregamos aqui regras e contra-regras, nós pregamos aqui o Evangelho da salvação. O Evangelho que salva o homem do pecado e do inferno. Pregamos aqui a palavra de Deus que faz a gente entender que não vale a pena viver nesse mundo sem a presença de Deus. Que o Senhor seja exaltado nessa noite na tua vida. Que o diabo olhe para você e ele veja em você, não que você é tão forte, mas veja em você alguém muito mais forte do que ele, Jesus Cristo, na tua vida. Quanto crente com medo de macumba, crente com medo de espiritismo, crente com medo de ficar endemoniado, crente passa e ainda faz alguns sinais cabalísticos. Ô meu querido, é o sangue de Jesus que te abençoa, que te livra, que te liberta. Nessa noite, meu querido, nós vamos terminar essa mensagem agora. Vamos deixar a máscara cair, amém, irmãos? Tem uma máscara que muitas vezes nós temos dificuldade de tirar ela. Queremos colocar um gel na cabeça, no cabelo, passar um pouquinho, colocar um terno e uma gravata, queremos vir para a igreja cultuar a Deus, e quando a gente sai porta fora, as pessoas olham para nós e não conseguem identificar quem realmente nós somos. Não tem como, irmãos. Errar, você vai errar sim, como eu também erro também. Só tem um problema. A partir do momento que você errou, se converteu do teu erro, do teu pecado, e começou a fazer a coisa do jeito certo, a palavra do Senhor fala que Ele faz nova todas as coisas na tua vida. Pastor Roberto, até ontem eu deitei com a minha namorada, até ontem mesmo eu traí o meu marido, eu traí a minha esposa através da internet, eu fiz isso mesmo, mas nessa noite,
a ouvir essa palavra e dizer que Deus, Ele entregou, você viu o capítulo 2? No finalzinho dos versículos? Deus entregou o seu povo, a sua noiva, a sua amada, Ele entregou esse povo nas mãos dos roubadores. Irmãos, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Você sabe o que isso significa? Deus pegar eu e você e falar assim: olha, você fez muita graça com o meu nome, você desperdiçou infinitas oportunidades. Eu deixei escrito Provérbios 29, olha para mim aí, Provérbios 29, você não atentou para isso. Sabe o que eu estou fazendo com você aqui agora? Estou desistindo de você. Sabe por quê? Eu achei alguém que vai honrar o meu nome e vai se prestar em viver uma vida santa diante de mim. Provérbios 29, 1, olha que coisa terrível aqui, irmãos. Lê comigo aqui, fazendo um favor, me ajuda quando eu tomo água. Todo mundo junto. Aquele... Deixa aqui. Você sabe o que significa isso? Será quebrantado de repente sem que haja cura? Será cortado. Toda planta que o meu pai não plantou, eu vou arrancar e vou jogar no fogo. Jesus, na sua caminhada com seus discípulos, para encerrar, os discípulos junto com ele, caminhando com ele, ele para na frente de uma figueira. Pela estação, não era tempo de figo, mas a figueira estava cheia de folha. Se uma figueira tem folha, significa que tem figo. Jesus interpretou assim: não pode uma figueira cheia de folha eu levar a mão na figueira e não sair fruto nenhum. E ele falou assim: gente, vou dar uma paradinha que eu vou comer um figo, porque essa figueira aqui está produzindo fora da época, porque as folhas estão verdes. Isso é uma parábola. Ele enfia a mão, procura e procura. Gente, dá uma batida e vê se vai sair alguma coisa. Não saiu nada da figueira, não saiu um figo da figueira. Jesus falou assim: olha, nunca mais nasça figo de ti. Os discípulos olharam para aquilo, ficaram atemorizados e continuaram caminhando, e foram embora com Jesus. Na volta, os discípulos passam e ele vê a figueira seca, secou, e eles falam: o que significa isso, Jesus? Por que essa figueira secou desse jeito? Simbolismo espiritual para nós. Não seja um crente de fachada, não seja um crente meia boca. Ou tu é, ou tu não é. Sim, sim, não, não. Ou tu é de Deus, ou tu é do mundo. Ou tu é de Deus, ou tu é do diabo. Mas se tu é de Deus, anda como filho de Deus. Viva a santidade o tempo todo. Não pensa que o pastor Roberto não passa tentação, não, porque eu passo, irmãos. Até Jesus foi tentado. Ou estou mentindo disso? Vai lá, vai em Mateus capítulo 4. Satanás não tentou Jesus com sexo, porque não tinha mulher no deserto. Jesus, ele foi tentado por Satanás em direção à glória que ele tinha para oferecer para Jesus. Mas Jesus combateu Satanás da tentação, combateu com a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, submeta à vontade de Deus, viva para Deus, viva para Deus, não viva para si mesmo. Quando um homem quer viver para si mesmo, para agradar a si mesmo, ele vai desonrar o nome de Deus. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, decide, como Daniel, ele pôs no seu coração: eu não vou me assentar na mesa do rei e não vou compartilhar das iguarias do rei. Quando esse jovem, esse homem de Deus, ele diz isso para si mesmo, ele está honrando o nome do Senhor. Eu não vou me contaminar com as bolotas desse mundo. Esse mundo não vai me atrair pela pornografia, pela prostituição, pelos desejos desordenados da nossa mente. Porque há uma batalha intensa na nossa mente. A tua mente não para. Você deita, você está pensando. Você levanta, está pensando. Você está andando, está pensando. Mas o que você está pensando? Porque nós precisamos, irmãos,
pensar nas coisas do alto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que edifica, isso habite o teu pensamento. Não dê o teu pensamento a Satanás, porque ele destrói você. Eu não estou mentindo que eu vou falar aqui não, mas tem muita gente aqui que sabe disso. Tem hora que você está parado, sentado, deitado, não sei, qualquer lugar, vem uns pensamentos ruins, não vem, gente? Hein? Os pensamentos errados, bobo, profano, coisa boba na tua mente, você fala assim, o que é isso? Como é que eu posso me dar a pensar isso, a agir assim? Sabe o que significa? Um provérbio. Você não pode impedir do passarinho pousar na tua cabeça, não tem como. Isso significa tentação. Mas você pode impedir dele fazer ninho na tua cabeça. Não deixe ele fazer ninho na tua cabeça. Pensamentos contrários à palavra de Deus, você repreende pelo poder do nome de Jesus. Que Deus tenha falado contigo nessa noite. Que o Espírito Santo tenha tratado contigo aqui nessa noite. Porque eu não sei como é que andam os evangelhos por aí. Às vezes eu ouço o evangelho através da internet, pregações de alguns pastores, mas eu não sei como é que é o evangelho nas outras igrejas, porque eu não tenho tempo. A semana inteira minha irmã está ocupada com a obra de Deus, semana inteira, não tenho tempo, só fazendo a obra de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu quero te falar uma coisa, se você quer ouvir uma palavra que vai te transformar, te edificar, mostrar para você que o mais importante não é a prosperidade, mas é a salvação, você pode continuar aqui. Porque hoje, as palavras hoje, irmãos, são palavras de autoajuda. Isto aqui, olha para mim aqui, para fechar, isto aqui nunca foi e nunca será livro de autoajuda, não é. Os homens querem fazer dessa Bíblia um amuleto, uma forma de pregar visando interesses próprios. Deus não aceita isso. Deus não é subornado por aquilo que a gente promete para Ele. Deus não se vende e a sua palavra não pode ser de forma a você fazer com que ela seja vendida. Amanhã pode até me tirar daqui, pode me levar para outro canto, não sei. Sou um pastor que estou sujeito à convenção nacional. Pode vir outro pastor para cá. Aí pode até fazer coisas contrárias, mas enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu vou ser sincero para vocês, esse lugar aqui não vai ser lugar de negócio. Esse lugar aqui vai ser lugar de adoração a Deus. Casa de oração. Casa de oração. Onde você busca o batismo com o Espírito Santo. Onde você tem liberdade para cultuar a Deus. E trazer o visitante para ouvir um pastor louco, falando, gritando no ouvido dele. Se os visitantes não ficassem meio apavorados comigo, que grito muito, pastor, às vezes aumenta um pouquinho, eu vou me educar, amém, irmãos? Eu vou me educar. Eu estou quase que educado, não estou correndo muito não, já estou ficando mais aqui, meio lá, meio cá, um dia eu aprendo, amém, irmãos? Mas quem está aqui em cima sabe, aqui em cima o fogo cai. Aqui em cima, meu querido, é diferente. Eu olhando para vocês aqui, às vezes eu fico até temeroso quando eu pego o microfone. Meu Deus, o que eu vou falar? Fica tranquilo, Roberto, você preparou a mensagem? Deixa que eu coloco na tua boca aquilo que eu quero que a minha congregação ouça. Não é pela teologia não, porque tem muito teólogo de plantão. Pastor Roberto, ele errou no A, no B, no C. Ele falou um negócio que não procede não. Ô teólogo, teologia não leva para o céu não. O que leva para o céu é o nome de Jesus Cristo. É Ele que te leva para o céu. Eu posso errar, mas uma coisa está certa, meu querido, eu vou morar no céu. Se põe de pé na presença de Deus.